Oi, gente, boa noite. Que delícia ver tanta gente. Bem-vindos, todos, todas, todes. Muito bom a gente estar aqui em mais um evento nosso. Então, hoje eu estou assim muito feliz porque eu tive um retorno de alguma pessoa, porque esses eventos que têm acontecido, né, algumas segundas-feiras nesses horários, que eles fazem parte de um projeto que se chama Presença de Jung no Instituto de Psicologia da USP, né, que começou, era para ter começado em 2020, imagina, esse projeto foi proposto em março de 2020, aí veio a pandemia, a quarentena, era para ser presencial, né? Então a gente teve que reformular, levou um tempo, né? Em 2020 a gente não conseguiu começá-lo e ele acabou começando este ano, né? E este é o sexto evento, né? A gente vai acabar publicando todos no YouTube, um canal no YouTube. Este é o sexto evento, e desta vez, quando foi divulgado, eu tive o retorno de algumas pessoas que disseram: Ah, então pegou mesmo, que bom, né? Então, essa sensação de que pegou, né? Que assim já tem gente que já frequentou mais de um, já tem gente que de algum jeito conta, né? Depois a gente precisa pensar no ano que vem. Mas muito legal, muito obrigada, porque só pega se vocês estão aqui juntos, né? O objetivo desse projeto é manter viva uma chama junguiana dentro do Instituto de Psicologia da USP. Algumas abordagens foram perdendo espaço no curso de graduação, sobretudo, e então é um esforço de manter vivo, né? E são eventos pontuais, independentes um do outro. Claro que a gente não esgota um tema, né? Não dá para, em uma hora, vamos falar uma hora, porque a gente quer que vocês participem, a gente quer deixar um espaço também para troca no final. Não dá para aprofundar super, 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 mas eu acho que dá para a gente ter um bom gosto, né? Do que é o tema do dia. A minha expectativa de hoje é essa, que a gente consiga pegar o gosto da coisa. O tema da pesquisa é um tema um pouco mais árido, né? É um tema tipicamente acadêmico, um pouco mais árido do que os outros que a gente tem feito. E o que eu posso dizer é assim, o que eu fiz para montar esse projeto, nesse primeiro momento, foi falar com meus ex-orientandos de mestrado, doutorado, e até iniciação científica, que é o caso da Iana, que foi iniciação científica, começou a nossa história, né, Iana? E foi também mestrado, né? Eu falei com meus ex-orientandos, trabalhos que eu conheço, que eu confio, e convidei. Vocês não querem apresentar alguma coisa? Porque, ao mesmo tempo, mantém a chama acesa e, ao mesmo tempo, mostra que tipo de trabalho junguiano que foi acontecendo nas últimas décadas, eu diria as últimas 2 décadas, né? Eu comecei a orientar já nesse milênio, mas foi acho que 2001, 2002 que eu comecei a orientar, não me lembro agora. Então, o que realmente aconteceu, né, de pesquisas e de trabalhos assim. E alguns se dispuseram a falar do próprio trabalho, mas alguns faz muito tempo, inclusive, né? Eu acho isso um baita mérito, porque a maioria fala, vamos falar de onde eu estou hoje, que eu acho legal, né? Ou do que está interessando mais, ou de algum evento pontual. Então, na verdade, e a Iana é um desses casos. A Iana propôs, né, falar sobre pesquisa, né, que não foi o tema de pesquisa dela na época. Eu vou contar para vocês, até anotei aqui, os títulos dos trabalhos dela, né, que eu tive a feliz oportunidade de ser orientadora, né? Não sei se eu orientei, mas eu fui orientadora. Às vezes a gente desorientava, né, Iana? Mas os dois foram trabalhos bem interessantes, porque, bom,
vocês vão ver também por quê, e que deu para acompanhar muito bem, assim, desde os detalhes, né? Eu anotei porque os títulos a gente também deram trabalho, né? A gente chegar no título preciso, né? Então, o primeiro que ela... E os dois tiveram bolsa da FAPESP, quer dizer, tiveram um reconhecimento também na época, né? O primeiro foi O Namorado da Minha Mãe e Eu, Caminhos da Construção de um Vínculo Singular, ou A Namorada do Meu Pai e Eu, Caminhos da Construção de um Vínculo Singular. É muito interessante porque não tem um nome, né, para esse vínculo, né? O namorado da minha mãe é quem? Não é o meu pai, não é padrasto também, que padrasto é quando o pai morre, né? E nesse caso não é que o pai morreu, é por causa das separações. Então, e não tem um nome nem para o filho, não é enteado, né? Mas, enfim, a Ana fez toda uma pesquisa sobre esse tema super atual, né? Super pertinente, bem interessante. E depois ela continuou com o tema, de certa maneira, de família, conjugalidade no mestrado. Ela foi pesquisar a casa de um casal jovem, né? Como a constituição dos espaços da casa como campo de símbolos expressivos do processo de construção da conjugalidade, tá? Então, como que um casal jovem organiza a sua casa, né? Monta a sua casa, o que a gente pode encontrar de experiências simbólicas, né? De que símbolos estão expressando essa singularidade daquele casal ou essa conjugalidade. São dois trabalhos bem interessantes e quando eu propus para todos os orientantes, inclusive para a Ana, achei que se ela quisesse falar de um desses trabalhos que já está pronto, seria 10. Agora ela quis fazer 100, e não 10 ou 1000, não sei, e achar um outro tema atual. E é um tema que é difícil, que é a pesquisa, né? A pesquisa é um dos pilares no trabalho acadêmico. A gente sempre pensa ensino, pesquisa e prestação de serviços à comunidade, né? Então, a pesquisa é um dos pilares, é um pilar forte, né? Toda a pós-graduação é bastante pautada na pesquisa, a graduação também é uma boa iniciação em pesquisa. A gente tem aqui bastante gente formada e bastante gente da graduação. E aí a Ana resolveu falar, porque a pesquisa em psicologia junguiana, quer dizer, qualquer pesquisa em qualquer linha é muito peculiar, tem que ser coerente com a abordagem teórica, né? Então, é isso que a Ana ficou refletindo e pensando como a partir... E também assim, não é que ela vai fazer uma palestra, acho, não sei, também estou curiosa, eu vou assistir, mas uma grande palestra, esgotando o tema, mas ela vai falar muito da experiência dela, né, de como foi fazer essas pesquisas. E, além disso, ela vai pedir para a gente participar um pouquinho também, né, para não ser esse esquema de palestra, né? Eu já estava na divulgação, mas é uma participação bem voluntária e à vontade, né? Mas acho que para a gente também está bem presente no tema, tá? Estou botando muita fé. Então, eu sou muito grata a Ana Ferreira. A Ana é psicóloga, formada no Instituto de Psicologia da USP, e fez a iniciação científica, fez o mestrado ali. E ela, antes disso, ela já era musicoterapeuta, arte-terapeuta. Ela tem quê? Como que eu chamo, Ana? Ela é um entretexto, é um espaço virtual e não virtual, e afetivo e simbólico que ela criou, onde ela faz atividades, presta serviços, faz rodas de conversa, discute contos. É um trabalho bem bonito, bem delicado, né? Tem também essa questão da forma, né? Da forma de apresentar, que a Ana cuida também, além do texto, que é outra forma, né? Então, eu acho que é isso. Iana, complemente, por favor, a sua apresentação já já. Eu só queria também, além de agradecer vocês e a Iana, agradecer a equipe organizadora, porque para um evento desses acontecer,
ainda mais comigo propondo, né? Eu estou falando comigo desse jeito meio irônico, porque eu não daria conta de tanta tecnologia, de divulgar, de fazer acontecer, né? E também ninguém faz nada sozinho nessa vida, né? Então eu queria agradecer muito uma equipe organizadora que é constituída de estudantes da graduação, bastante dedicadas, e a gente se diverte, eu aprendo para burro com elas, até acho que eu devia propiciar mais aprendizado. Eu vou falar os apelidos, depois lá no site, quando a gente publicar esses eventos todos, eu vou pôr os nomes, sobrenomes completos, tá? Então, é a Tome, a Elô, a Gi, a Gil, a Bia e a Gabi. Eu falei todo mundo, gente? Tome, Elô, Gi, Gil, Bia, Gabi. Não, quem? Ah, meu Deus. A Alessandra. Como que eu estava esquecendo da Lê? Desculpe, Ale, mas é que minha cabeça. Mas então é isso. Elas vão estar também presentes durante o evento. Se alguém precisar ou achar bom, ou até se a Iana quiser pedir em algum momento, a gente pode usar o chat. Elas estão de olho, tá? E qualquer coisa, se alguém se perder muito, cair, se elas também podem ajudar por WhatsApp, né? Tá bom? Então é isso, um bom evento para nós. Estou aqui, estou adorando ver várias caras de gente conhecida e querida e outras caras novas. É um prazer. Então, Iana, a palavra é sua. Bom, fazer um bom uso desse nosso tempo, né, desse privilégio da gente estar aqui reunido e uma alegria imensa. Primeiro, esse projeto está acontecendo, né, presença de Jung, manter Jung vivo na faculdade, na USP, enfim, uma alegria muito grande e uma admiração pela Laura nesse impulso de manter isso vivo, bem sinteticamente, porque daria para falar muito só sobre esse aspecto, né? Bom, então, indo já agora um pouco para o tema, porque a gente realmente, Cronos nos limita aí, a gente só tem aí 1 hora e pouquinho para falar, ouvir vocês, também tornar isso aqui um espaço de uma certa conversa, né? Pensei em um trajeto aí para fazer pensar sobre a pesquisa, mas queria também que tivesse uma certa participação de vocês para tornar a coisa viva, né? Então, para aproveitar bem esse tema, esse tempo que a gente tem, vamos em frente, né? E eu confesso, quando a Laura estava falando e que ela tinha proposto que as pessoas, os ex-orientandos, falassem de seus temas de pesquisa, eu nem tinha atinado com isso. Eu só pensei mas aí já vai a subjetividade de quem está na psicologia analítica. A gente já estou começando a apresentar o tema, né? Porque essa apresentação de hoje é uma pequena pesquisa, né? E na hora eu nem me toquei de que podia ser o tema da iniciação científica ou do mestrado. Eu já pensei, nossa, o que pode ser legal da gente falar, pensando na presença de Jung no IP, e imediatamente esse aspecto de pesquisa que a gente tem dentro da universidade. Comecei um negócio totalmente do zero para tentar colaborar com o projeto, o que é parte da minha forma de fazer as coisas, mas eu fiquei bem feliz com isso, porque, no fundo, é um pouco abarcar a iniciação científica e também o mestrado, de uma certa forma, claro que eu olhei para eles, né? Mas não como trazendo o tema deles para cá, mas os acontecimentos deles, né? Então, o que eu pensei foi o objetivo inicial é assim, extrair daquela trajetória, né, certos aspectos a partir daquilo que tinha sido tão desafiador, que em geral a pesquisa é desafiadora, né? Extrair aquilo que tinha sido positivo e poder falar disso, né? Porque esse aspecto do conhecimento, da curiosidade, é bonito, assim, né? A gente é que depois começa a sofrer com isso, mas é tão bonito a gente ampliar o conhecimento, né? Então, o impulso inicial foi trazer a pesquisa como algo, os aspectos positivos e tal. Mas eu fui vendo que ao longo da preparação, na conversa com a Laura também, que a gente fez antes de vir para cá mesmo, assim, né? No fundo, esses aspectos desafiadores foram aparecendo
E aí, agora, com certo distanciamento, foi sendo possível olhar para eles de uma forma nova, o que foi bastante interessante. Então, aquelas dificuldades do tipo, estabelecer qual é a pergunta da pesquisa, né? Escolher uma trajetória, fazer um recorte, se manter naquele recorte, não sofrer porque tem coisas que ficam de fora, né? Fazer escolhas, delimitar o escopo da pesquisa, se satisfazer que alguns aspectos vão ser sacrificados mesmo, precisam ficar de fora para caber, né, num trabalho que se concretize, que chegue até o final. Tudo isso que na época acaba sendo sofrido quando a gente está imerso, né? Agora foi possível olhar, e é isso que eu vou convidar vocês para essa viagem, para poder olhar tanto o que é basicamente positivo, quanto para essas dificuldades com clareza, com entendimento daquilo que acontece ali, o que está sendo posto em movimento e está nos desafiando, né? Porque à medida que a gente entende o desafio, a gente só precisa enfrentá-lo, sem muito sofrimento. Então, só para dizer que esse foi o impulso inicial, então, no fundo, a iniciação científica e o mestrado vão estar presentes aqui, não como tema deles, mas como o que eles me propiciaram como trajetória, né? E aí pensei também que a gente podia pensar como pesquisa, né, nesse termo pesquisa, em psicologia analítica, não só essa pesquisa formal da iniciação científica, né, ou do mestrado, ou do doutorado, mas assim, quando a gente assiste uma aula, quando a gente está pesquisando, né? Quando vocês se inscreveram para vir para cá, é uma pesquisa, né? Essa busca do conhecimento sempre é uma pesquisa, uma investigação. Então, acho que a gente pode pensar em pesquisa, em psicologia analítica ao longo desse nosso encontro, dessa forma bem abrangente, até porque aqui, pelo que eu acompanhei nas inscrições, tem pessoas da graduação, da pós, que não são da universidade, tem pessoas que acompanham pretexto, que eu vi aí já uma outra pessoa que apareceu aqui como participante, não vejo todo mundo na tela, mas já percebi que tem. Então, como a gente está com um público variado, eu acho que a gente pode pensar em pesquisa sempre que a gente está querendo conhecer algo mais, né? E pesquisa em psicologia analítica, então, algo mais da psicologia que o Jung nos ofereceu e nos deixou aí, né? Então acho que a gente pode tomar esse como o escopo do nosso assunto, né? E aí, para começar, e porque eu realmente não queria que fosse uma exposição do tema, e que eu vou trazer uma informação, até porque eu não tenho uma bagagem tão longa assim, mas que fosse algo construído, né, a várias mãos. E então eu pensei da gente começar com esse trabalho expressivo, um trabalho pessoal de cada um, tá? Então eu vou propor nesse primeiro momento, a gente não vai tomar muito tempo disso, mas uns 10 minutos para essa imersão, esse mergulho em si, esse contato consigo mesmo, porque eu acho que daí cada um pode ir para essa outra hora de trabalho de uma forma diferente, mas acordado em outros aspectos, que não só a gente passou um dia, uma segunda-feira, né? Passou o dia, às vezes, muito intelectual, ou muito na ação, ou muito isso, aquilo, e essa proposta inicial é de conectar com outros aspectos, né? Então, para não se tornar também uma coisa ou só intelectual demais, ou informativa, mas que possa ser um conhecimento construído a partir de algo muito pessoal. E eu acho que isso é uma particularidade que fica muito bem cuidada dentro da investigação junguiana, dos temas junguianos. Então, nada melhor do que começar com o aspecto pessoal mesmo, fazendo parte disso. Então, queria que todo mundo ficasse bem à vontade para fazer. Eu sei que nessa vida virtual, às vezes a gente começa a acompanhar uma atividade assim, às vezes chegando no carro, né, chegando em casa, ou para quem já está podendo trabalhar fora, ou jantando. Então, cada um no seu ritmo, da sua forma, na sua possibilidade. Mas vamos dedicar esses primeiros minutos para esse trabalho pessoal de cada um. Vai ser alguma coisa que eventualmente a gente pode até pedir
para vocês mostrarem, mas é bem como a Laura falou, muito livre, mostra quem quer, fala quem quer, porque nós somos bem democráticos nesse sentido, né? Mas que vai ser importante para cada uma, eu imagino, depois poder acompanhar o tema de uma outra forma, tá bom? Então, a gente pôs lá na inscrição, né, pediu que cada um trouxesse papel, algum material expressivo, assim, cores, lápis de cor, alguma coisa. Quem não tiver, vai no caderno, na folha pautada, caneta mesmo, mas o que for tiver possível. E quem não tiver nada, também fecha os olhos e imagina que está tudo certo e também acontece a coisa de toda maneira, tá bom? Então, são duas propostas que eu queria que vocês pensassem, vão ser 2 trabalhos bem curtinhos, é uma coisa simples, não precisa se preocupar muito com grandes expressões, mas pensar se você tem uma folha de papel que você divida no meio, ou pense usar a frente e verso, porque vão ser 2 trabalhos expressivos diferentes, tá? Vou conduzir primeiro um e depois o outro, tudo bem? Deixa eu ver um pouquinho a expressão de vocês aqui na tela, quem puder manter aberta a câmera, pelo menos nesse comecinho, é bom para me nortear um pouco as coisas da vida virtual. Então, num primeiro momento, eu queria que cada um expressasse num desenho que a gente vai tomar como um desenho, uma mandala, vai imaginar como, vai fazer como uma mandala, ou seja, um desenho circular, ou que tenha um centro, o que mandala remeter para você, tudo bem? E o tema dessa primeira mandala, dessa primeira atividade expressiva é o eu hoje, o meu eu hoje. Pode significar como estou, como me percebo, como me sinto nesse momento, o que vier para cada um, e de uma forma realmente que você se conecte muito mais com as suas sensações, menos intelecto, menos o mental conduzindo, para a gente ir deixando um pouco ele de lado. Ele não é tudo sobre nós, então, para que a gente possa realmente ir permitindo uma expressão mais profunda desse eu. Por isso as cores são bem pertinentes e boas nesse momento, o desenho, né? Então, quem tiver com esse material assim, ou enfim, que for usar isso, que deixe realmente o material conduzir, né? A partir desse desenho, você pode traçar um círculo, você pode imaginar um círculo, ou pode fazer com a folha inteira, se você quiser também, bem livre. Então, nessa primeira trabalho, um eu. Como estou eu? O eu de hoje, tá bom? Vou dar 3 minutinhos, a gente não precisa de muito tempo, é só essa expressão inicial. Depois a gente faz a segunda parte. Então, num segundo trabalho, desenho, mandala, como cada um quiser chamar, queria que vocês expressassem, então, aí pode ser na outra metade da folha, no verso da folha, numa outra folha, um segundo trabalho em que expressasse um tema de hoje. Pensando em pesquisa, né? Imagine que você vá fazer uma pesquisa, que você esteja fazendo uma pesquisa, que você pretenda fazer uma pesquisa hoje. Que assunto, que tema me instiga a conhecer? Que assunto eu gostaria de pesquisar, de saber mais? Qual é o tema que me mobiliza? E que isso fosse representado, então, nesse segundo desenho, trabalho, mandado. Também curtinho, mais uns 3 minutos, a gente faz uma última parte antes de seguir. E aí, como última parte desse trabalho inicial de vocês, quem puder colocar os 2 desenhos lado a lado, ou imaginá-los lado a lado, então, pensar agora num diálogo entre os dois, e colocar algumas palavras, ou escrever realmente uma breve conversa desses 2 desenhos, dessas 2 expressões que surgiram, ou eventualmente transformar isso numa imagem, num poema, não sei, a habilidade que cada um tiver que pode usar nessa conversa entre o eu de hoje, o tema de hoje, da forma como eles se expressaram nesses 2 trabalhos que vocês fizeram.
Tudo bem? Podemos seguir? Fazer uma coisa simples. Talvez seja meio inusitado, né, para um tema tão acadêmico, a gente começar dessa maneira, né? Mas eu pensei nisso até porque o Jung fez muitas mandalas, né? Teve um período, uns 3 anos da vida dele, ele relata na, nas memórias dele, que ele desenhava mandalas diariamente, ele registrava num caderno de notas. E ele diz, no começo eu não sabia bem o que eu estava fazendo, mas no fim, esse caminho com essas representações circulares, né, que ao longo desse fazer isso diariamente, ele foi entendendo o que ele estava fazendo, de onde vinham, o que representavam aqueles desenhos, ele foi pesquisando e ele foi percebendo que elas representavam o estado interno, o estado psíquico dele, que ia se transformando. E mais que isso, esse trabalho com as mandalas ao longo desses anos, ele diz exatamente isso, que o levou à descoberta última que ele podia fazer, foi a descoberta do si mesmo, né, do self, da totalidade psíquica. Imagine, foi o máximo do ponto da teoria, da teoria dele, que ele reconhece como o ponto máximo da teoria dele. Talvez isso fale mais de pesquisa junguiana ou em psicologia analítica do que qualquer coisa que a gente possa dizer hoje nessa noite, né? Jung chega nessa descoberta máxima da teoria dele, né? Consegue abranger uma compreensão da psique através desse trabalho pessoal com as mandalas diariamente, partindo de um lugar totalmente desconhecido, não sei bem o que eu estava fazendo no começo, para chegar nessa descoberta fantástica que diferencia tanto a psicologia analítica, né, essa visão da psique que ele traz e que ele chega nesse momento com o si mesmo, de todas as outras, né, das outras várias abordagens. Então, vamos confiar que a gente fez alguma coisa aí bastante significativa, mais para frente, ao longo dessa 1 hora que a gente ainda tem aí pela frente, a gente ainda vai olhar para esses desenhos, para isso, e tentar extrair coisas e conhecimento a partir disso aí, né? Então, vamos lá. Podemos seguir? Tudo bem? Todo mundo aí? Tudo certo? Então, tá certo. Eu não consigo acompanhar aqui super bem o chat, mas, como a Laura falou, as meninas da organização depois podem auxiliar, então, se precisar, escrevam aí. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o objeto de pesquisa dentro da psicologia analítica, não? O que se pesquisa na psicologia analítica? Não é muito difícil da gente entender que sempre a investigação olha para a psique, né? Uma pesquisa em psicologia analítica, obviamente, vai olhar para a psique, mas de que maneira, né? O psiquismo na sua relação com a vida humana. Então, seja qual for o assunto que a gente está estudando, relações pessoais, mitos, arte, criatividade, solidão, trabalho, religião, maternidade, puerpério, feminino, masculino, as questões de saúde mental mesmo, depressão, o que for, né? Qualquer coisa que a gente esteja estudando na psicologia e na psicologia analítica, a gente está estudando, o que interessa é a psique, o funcionamento psíquico, né? A saúde ou o adoecimento dessa psique, em diferentes situações ou âmbitos, né? As situações são praticamente secundárias, no fundo, o que a gente quer olhar é a psique e como ela influencia a vida humana. Secundária, mais ou menos, porque, claro, o tema que nos desperta interesse é aquele caminho que se abre, aquele portal que se abre para a gente fazer essa investigação, né? Bom, aí a gente vai caminhar um pouco mais e vai vendo outras particularidades agora. Isso a gente pode aplicar para a psicologia, isso que eu acabei de falar, o objeto, né, da pesquisa, isso a gente pode aplicar para pesquisa em psicologia de um modo geral. Mas aí, adentrando um pouco mais, o que é mais específico da psicologia junguiana, da psicologia analítica, né? Como Jung entende que a psique abrange tanto as áreas da consciência como do inconsciente, e como para ele o inconsciente é não só aquele inconsciente pessoal, mas também o coletivo, então é claro que a pesquisa, nesse sentido, avança para se buscar conhecer aquilo
que também repousa nessa psique inconsciente, né? Seja possível alcançar essa psique inconsciente. Então, e o inconsciente, né, dessa forma como ele o vê, né? Não é apenas o inconsciente pessoal, mas essa porção do inconsciente que é também do coletivo, onde estão ali os arquétipos. Eu sei como tem pessoas de vários lugares enfim, às vezes a nomenclatura, eu vou tentar fazer alguma coisa que abranja, enfim, quem está começando, quem está ouvindo, quem não é da psicologia, mas, enfim, não é muito fácil de contemplar todo mundo, também não fazer uma coisa muito básica, mas a gente, às vezes, vai por osmose e familiaridade, vai captando alguns sentidos, né? Então, eu sei que muitos de vocês sabem sobre o inconsciente coletivo, outros não, mas vamos seguindo o que for possível captar. Bom, então aqui a gente já tem uma particularidade, né, da psicologia analítica, nem que considera o inconsciente e considera o inconsciente dessa maneira. Mas Jung também não vai também pesquisar apenas o inconsciente, já que o inconsciente só se dá a conhecer a partir da consciência. Então, no fundo, pesquisa em psicologia analítica inclui essas duas esferas, consciência e inconsciente, e a relação dos dois, né? Tudo bem? Tem uma outra situação que é o inconsciente, como ele é inconsciente, ele não se dá, não se tem um acesso a ele de uma forma direta, mas ele se expressa de maneiras indiretas, e aí essa busca desse olhar que vai captar essas manifestações do inconsciente. E aí como? Onde? Onde que esse inconsciente se manifesta? Né? Dessa forma que a gente vai captá-lo dessa maneira que não é tão direta, que não é se dá a conhecer assim, de uma forma tão clara. Uma dessas maneiras é que o inconsciente se manifesta na realidade que nos circunda, em fatos, acontecimentos, em pessoas, em situações. Jung diz, a psique inconsciente, cuja natureza é desconhecida, ela sempre se exprime através de elementos conscientes. Claro, alguma coisa que é inconsciente vai precisar aparecer por meio de algo que a nossa consciência consiga captar. Mas ao captar esses dados, essa informação, aquela informação não está totalmente clara. Por isso a gente precisa ir com um nível de pesquisa e de curiosidade bastante apurado e com métodos bastante apurados para decifrar. É como um arqueólogo que vai juntando pecinhas e vai decifrando o que está ali. É um grande prazer, eventualmente, né? Bom, então esse é o primeiro ponto. A psique é o objeto de conhecimento dentro da pesquisa em psicologia e na psicologia analítica, né? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar, bom, esse é o objeto, mas quem pesquisa? Quem é o sujeito da pesquisa? E aí a gente vai encontrar que a psique também é sujeito da pesquisa. O pesquisador que pesquisa, ele pesquisa, né, o pesquisador, a pesquisadora, né, vamos incluir aí nosso feminino, a gente pesquisa com qual ferramenta? Com a nossa própria psique. A psique da pesquisadora, do pesquisador, investiga a psique como objeto, né? Ou seja, a psique, o psiquismo é tanto sujeito quanto objeto de conhecimento. Que traz, então, uma particularidade importante, né? E isso torna o modo de fazer pesquisa em psicologia bastante especial, e é preciso que a gente esteja muito atentos a essa particularidade. Isso não é uma coisa exclusiva dentro da psicologia junguiana, né? Quando a gente sai das exatas, quando a gente entra na pesquisa da área de humanas, sempre essa discussão se coloca, né? E a gente vai falar um pouco mais depois sobre objetividade, subjetividade do pesquisador e tal, né? Mas aqui a gente ainda tem, então, a gente tem também na psicologia analítica esse elemento, considerando que a psique tem toda essa complexidade que o Jung vai descrevendo e vai chegando na teoria dele, certo?
Então, diante disso, até do que a gente veio até aqui, a gente tem que olhar para esses dois aspectos em especial, né? O objeto de estudo ou de pesquisa é a psique, né? Ou seja, a consciência, o inconsciente pessoal e coletivo, e também olhar para quem estuda e quem investiga, né? Ou seja, a objetividade e subjetividade do pesquisador, a psique, o psiquismo do pesquisador, né? Bom, posto esses dois elementos, objeto de pesquisa e quem estuda e quem pesquisa, né, objeto e sujeito da pesquisa, a gente estabelece então um campo, né, uma relação entre esses dois, né, um campo de conhecimento, ali onde acontece essa relação entre sujeito de pesquisa e objeto de pesquisa. Então, também é preciso olhar para essa relação entre sujeito e objeto. Tudo bem até aqui? Deu para acompanhar a ideia? Tá. Então, é exatamente assim, eu pensei em propor essa conversa olhando para esses três aspectos: o objeto de pesquisa, o sujeito que pesquisa e a relação entre sujeito e objeto. A gente vai estar aí no campo do método. Vai ser muito curta, uma pincelada realmente em cada um desses aspectos, mas ficam como pequenos portais e portas que depois cada um pode adentrar e pensar mais sobre e a respeito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o objeto de estudo, né? A psique. Para Jung, então, o psiquismo, a consciência, formar a consciência é um aspecto arquetípico. A busca do conhecimento, a formação de consciência é um arquétipo, né? É um fenômeno arquetípico. Então, o impulso para o conhecimento também é arquetípico, e quando eu estou falando assim, o que eu quero dizer é inerente ao ser humano, é inerente a todos nós fazermos consciência, buscarmos conhecimento e assim por diante. Isso a gente pode ver na criança pequena, né? E quando começa a ter a separação eu e mundo, perceber que existe ali algo que é diferente dela, começa a explorar o ambiente, né? Seja a mãozinha que passa na frente dela, ela começa a olhar e tentar entender, seja a criança um pouco mais velha que começa a fase dos porquês e quer saber, quer descobrir, ou que pede que uma história se repita não sei quantas vezes, né? Porque no fundo o que ela está buscando? Conhecer algo, saber mais. Então isso a gente vê como um impulso que está lá desde os primórdios da nossa vida, né? Essa busca de conhecer, de saber, de ampliar a consciência. E isso a gente pode sentir na gente também, quando a gente é instigado a conhecer algo novo, né? O desconhecido, em geral, nos mobiliza, às vezes por um certo incômodo, né? Talvez no momento atual de vida da gente, até mais pelos incômodos. O desconhecido nem sempre é muito confortável. Ele, na verdade, vai sendo, às vezes, tomado, ao longo das nossas experiências, como um sinônimo de algo que a gente corre um certo risco se a gente ficar diante ou à mercê, ou, enfim, diante de algo que não nos é conhecido. E a gente busca ter controle disso e saber mais por causa desse desconforto. Mas eu acho que a gente pode recuperar também o impulso de conhecer por aquela admiração, assim, aquela curiosidade, que desperta uma coisa mais positiva, e não só porque a gente quer controlar algo, mas porque a gente quer saber mais. Então, isso a gente pode pegar um pouco a admiração da criança, desse saber, querer saber mais do mundo, querer entender mais como funcionam as coisas, querer ouvir mais uma história, né? Então, essa curiosidade a gente pode pensar como um movimento arquetípico também, né? E tomar mais por esse aspecto do positivo, né, da busca de um conhecimento, de poder ir em direção a algo novo, sem tantos temores, mas mais movido por essa curiosidade, por essa admiração. Então, é disso que a gente está falando, quando a gente está falando de pesquisa, né? E aí esse conhecimento para a gente pode tomar como esse fazer consciência, né? E conhecimento nesse sentido e autoconhecimento, no fundo, são temas inseparáveis, né? Isso também, desde os primórdios da história do ser humano, né? Pode remontar lá aos primórdios da filosofia grega e o conhecimento do mundo e de si mesmo
sempre estiveram interligados, né? O conhecimento de si próprio sempre foi uma preocupação muito presente, antiga, fundamental do ser humano, né? O cérebro conhece-te a ti mesmo. Então, no fundo, quando a gente está adentrando esse campo da pesquisa, por mais acadêmico que sejamos, por mais que a gente pense que está fazendo um trabalho meramente intelectual e etc., no fundo, a gente está buscando esse conhecimento pessoal também está presente, mas ainda vamos deixar o sujeito, o pesquisador, um pouco de lado e estamos falando do objeto, né? Então, dessa tendência natural de buscar o conhecimento, muito relacionada também ao sentido de vida, né? A compor algo, a gente busca conhecer algo mais porque a gente busca compor algo que dê um sentido, que tenha uma coerência para a gente, que dê um sentido na nossa vida, né? Muito bem, então, quando a gente está falando de ampliar esse conhecimento, de se acercar desses objetos de conhecimento dentro da psicologia, a gente está falando de ampliação da consciência, muitas vezes vai aparecer fica um pouco sem limite, o limite entre o que é objeto e sujeito às vezes fica um pouco difuso, mas, enfim, a gente está buscando ampliar a consciência e abarcar mais objetos de conhecimento que estão relacionados, estão sempre à psique, né? Mas, nesse sentido, então, Jung fala desse processo da individuação. Sempre que a gente está falando de ampliação da consciência, a gente está falando de ampliar a bagagem, o escopo, aquilo que a nossa consciência dá conta. E aí, então, no fundo, tem um aspecto psicológico também na pesquisa, né? Mas, voltando à questão do objeto, a grande questão aí, e Jung também se debruçou nisso, quando ele fazia suas próprias pesquisas, né, começa por uma necessidade bastante prática, né, de como lidar com os pacientes lá do hospital, né, psiquiátrico, como atender ali na clínica. Então, ele se debruça nessa pesquisa da psique, né, que era algo novo, a forma de ver, a partir de Freud, do inconsciente, procurando com algumas preocupações bastante importantes, né? Como alcançar um conhecimento desse objeto que seja válido, que seja verdadeiro, né? Como identificar o que é verdadeiro, o que é válido, e separar e distinguir daquilo que é falso, ou seja, perceber se você está caminhando numa direção, né, válida e verdadeira, e não falseando algum conhecimento, né, ou entendendo mal o objeto que a gente está pesquisando, né? E como sabemos se aquilo é verdadeiro. Para quem está mais familiarizado, a gente está aí no âmbito da epistemologia, né? Do estudo de como se adquire esse conhecimento, como a gente alcança e acessa esses objetos, ainda mais sendo um objeto tão mais sutil, né? Como esse da pesquisa da psique. Então, tudo bem. Então, a psicologia que considera o inconsciente, situa o inconsciente como um fator preponderante, né, da vida humana, interferindo nas nossas experiências, isso é uma grande mudança de paradigma que começa ali no século passado, né? E como toda mudança de paradigma, isso vai se estabelecendo com base em muita luta, é árduo esse trabalho, né? No fundo, esse estabelecimento desse novo paradigma, talvez a gente possa dizer, Laura está muito mais enfronhada com a questão da pesquisa, mas eu imagino que seja algo que ainda se luta para estabelecer isso. A gente sente isso, né? Como essa ideia do inconsciente influenciando a nossa vida, como ainda existe tanta resistência a se aceitar esse tipo de coisa. Isso a gente pode perceber no consultório, na nossa vida, com os nossos amigos, enfim. Então isso ainda é algo que vem se estabelecendo desde então, né? Ainda tem uma outra particularidade do Jung, que é olhar para o inconsciente. Então, a gente está falando do objeto, tá? Voltando e situando que a gente está olhando a complexidade desse objeto. É um objeto que não se dá a conhecer totalmente, porque contém essa porção inconsciente. O inconsciente é pessoal e também é o coletivo, ou seja, aquele modo de buscar, às vezes, a causa, né, aquele método causal, eu vou buscar as origens, a causa para tal reflexo na vida pessoal de agora, esse método não funciona totalmente. Por quê?
se o inconsciente não é só da ordem pessoal, nem sempre eu vou encontrar a origem de algo em causas que estão presentes na vida pessoal, no histórico da pessoa, né? Se a gente considera o inconsciente coletivo, os arquétipos, a gente ainda tem uma complexidade aí que só buscar causas não resolve para a gente. A gente não vai conseguir abarcar todo esse objeto. Como é que a gente alcança algo que transcende o pessoal, que é arquetípico, que é desse inconsciente coletivo? Não dá para só buscando pelas causas. Por que isso acontece? Aonde está a origem na sua história de vida? Não dá, porque tem um outro escopo aí, um outro âmbito que está para além do pessoal. E aí Jung fala da finalidade, né? Ou seja, a gente não busca só causas, mas busca também finalidades. Para onde aquilo nos remete? Porque aí sim a gente pode ver eventualmente a atuação de um arquétipo. O que está movendo aquela psique? Qual é o arquétipo que está atuando? Qual é a imagem primordial que está levando ao quê? A realização do quê? Mas, além disso, a gente ainda tem que colorir um pouco esse inconsciente da forma que o Jung trata dele, e acabou percebendo o inconsciente, que o inconsciente para o Jung não é uma expressão apenas da. Eu vou falar de uma outra maneira. O inconsciente é também uma expressão de uma atividade imaginativa, de uma atividade criativa, de uma atividade de fantasia, de novas possibilidades, né? O inconsciente se mostra desse modo vivo, produtivo, criativo, ou seja, ele não é apenas um lugar patológico onde se guarda aquilo que foi reprimido, que não podia ficar expresso ou na consciência porque continha um certo adoecimento, né? Então, isso é também uma particularidade da concepção da psique, do nosso objeto de pesquisa, né, dentro da psicologia analítica. E isso muda muito o funcionamento e a dinâmica de consciente e inconsciente. Tudo bem? Podemos seguir um pouco mais? Então, essa psicologia do inconsciente amplia muito a concepção do mundo, do ser humano, né, que se torna muito mais abrangente, mais complexa, mais profunda. Dentro disso, não dá para só buscar o determinismo, essa relação causal, os aspectos biológicos, os sociais, os comportamentais, os culturais, os ambientais, né, eles não dão conta de explicar todo esse mundo e o ser humano dessa forma tão profunda, né? Então, o que a gente observa, né? Afinal de contas, já que esse é o objeto tão complexo da nossa pesquisa, o que a gente pode observar, né? Então, como dito, o que é inconsciente, que é no fundo aquilo que vai ser a grande objeto de pesquisa, né? Ele tem que se manifestar em algo que a consciência consiga captar, né? Então, a gente sim observa o que? Relações pessoais, os comportamentos, as atitudes, os acontecimentos, as relações intrapsíquicas, tudo aquilo que a gente consegue dar conta com a nossa consciência. Mas tem um elemento muito especial dentro da psicologia analítica, que é a grande via para essa parte que não é dada a se conhecer com tanta facilidade, e que são os símbolos. E Jung vai entender que os símbolos, e a gente já vai falar um pouquinho deles, seja os símbolos que aparecem no sonho, seja aquilo que se simboliza na vida, os símbolos podem aparecer de várias maneiras, não? Uma sensação pode ser um símbolo. O símbolo é aquilo que faz esse elo entre o consciente e o que é inconsciente, entre a consciência e o inconsciente, né? Pode ser, às vezes, um nó na garganta, né? Uma sensação, vejam, símbolo por meio de uma sensação, sendo uma sensação, né? Ou uma ideia recorrente, uma imagem que captura a nossa atenção. O símbolo é esse algo que acorda a consciência, é como se ela fosse algo que despertasse a consciência, capturasse a consciência para ela prestar atenção e descobrir algo novo. A gente costuma, como definição, dizer que símbolo é aquele fenômeno
psíquico, que melhor expressa algo que é relativamente desconhecido pela consciência, mas cuja a existência é relativamente ali conhecida, postulada, ou seja, algo que você suspeita, mas não conhece totalmente, né? É esse limiar entre o desconhecido e o conhecido, entre o que não se sabe ainda, mas que se suspeita existir. Mas agora aqui falando de pesquisa, a gente pode pensar no símbolo como aquele fenômeno, aquele evento, aquela situação, um elemento que mobiliza a consciência, que coloca a consciência em contato com algo novo. Então, os símbolos podem se apresentar exatamente assim, de diversas formas. Uma sensação, um nó na garganta, um aperto no peito. E aí você começa a se perguntar, mas, puxa, por que isso está acontecendo? Né? Então, ou seja, a consciência foi direcionada para algo que não se sabe muito bem. E o símbolo vai carregar algumas pistas, alguns elementos. Um nó na garganta é diferente de um aperto no peito. Ou de eu estou coçando com uma pulga atrás da orelha. Ele traz elementos relativamente relativamente desconhecidos, vão dar alguma pista para a nossa pesquisa e nossa busca do conhecimento. Uma intuição, uma imagem, algo que nos fala, né? E a partir daquele elemento que se expressa, a gente pode ir captando e capturando pela curiosidade, que é aquele movimento arquetípico de buscar conhecer, a gente vai, a psique vai sendo mobilizada, né? E cria-se essa abertura para algo novo. Se a consciência consegue responder dessa maneira, então a gente tem uma experiência simbólica. E aí a gente consegue capturar e entender o símbolo, ou deixar que o símbolo continue nos falando, e aí estabelecer algo novo como conhecimento. Uma boa pesquisa se daria assim, né? Por algo que nos mobiliza, que nos chama a atenção, que nos captura o interesse, e aí a gente vai, se abre e vai em direção a isso. Né? Então é preciso esse trabalho um pouco de escavar, depois de decifrar, né, o que esse símbolo traz, porque ele não se revela totalmente, ele é só essa porta, essa abertura, né? Essa conexão entre inconsciente e consciente, a partir dali a gente vai buscar adentrar mais isso e tentar entender e conhecer mais a respeito daquilo. Tudo bem? Então, um pouquinho só sobre o objeto de conhecimento, muito mais a gente poderia falar sobre símbolos, etc. A gente poderia ir para o, então, pesquisador, o sujeito, né? Como que é visto o sujeito da pesquisa, né? Quem pesquisa, como é encarado isso dentro da psicologia analítica, né? Então, para Jung, claro, objetividade e subjetividade são qualidades humanas, e isso está presente, então, em qualquer atividade nossa. Então, ele fala explicitamente em vários textos, e falando sobre pesquisa, e falando sobre o próprio conhecimento que ele adquiriu, ele diz, como esses dois impulsos são inerentes ao ser humano, eles estão presentes em qualquer atividade, não existe um sistema teórico que possa ser totalmente isento de subjetividade. Na verdade, qualquer sistema, qualquer pesquisa, qualquer teoria só surge do encontro entre a subjetividade do pesquisador e os dados objetivos, e aquilo que é pesquisado. Ele não negava essa equação pessoal, né? E mais ainda, até considerava que isso é parte da construção do conhecimento, esse encontro de subjetividade e objetividade. Ele faz uma discussão importante sobre objeto de estudo e as implicações de incluir a subjetividade do pesquisador nessa captura, nessa busca do objeto, do entendimento desse objeto. E incluir a psique do pesquisador significa incluir não só a consciência, né, mas toda essa complexa psique, consciência, inconsciente, impulsos pessoais, impulsos do inconsciente coletivo. E aí é interessante pensar que se a gente deixa a subjetividade de fora, na verdade, como ela não pode ser extinta, extirpada, a gente não pode mutilar, não pode excluir a subjetividade, se a gente tenta tirar fora, na verdade, aí é que ela vai se manifestar, né? Boa colocação, vamos pensar sobre isso, Ricardo, né?
Se a gente tenta excluir artificialmente a subjetividade, aí ela vai se manifestar de uma forma indireta, né? E de formas que a gente, então, não tem controle. Quando a gente tenta deixar isso de lado, ela vai se projetar de uma forma sem que a gente tome conhecimento de que essa subjetividade está se projetando ali. E aí a gente perde um pouco o pé e às vezes perde essa capacidade de discernir, de perceber se de fato eu estou captando o objeto da forma como ele me aparece, ou há interferências outras aí que eu não quero, que eu não consigo reconhecer. Então, no fundo, o que a gente precisa é ter um bom manejo da nossa própria psique. Por exemplo, não vai dar para a gente detalhar muito isso, mas para quem tem já alguma familiaridade, as funções psíquicas, né? É importante ter um bom equilíbrio entre elas. Algo que está presente para alguns de vocês? Sensação, intuição, pensamento, sentimento. Se a gente tem pelo menos 3 delas bem funcionantes, a gente tem algo em equilíbrio, que funciona bem, que se desenvolve bem. Preferencialmente as 4, mas em geral a gente tem uma que é menos desenvolvida e que está lá mergulhada no nosso inconsciente, né? Então, às vezes, são essas da percepção, né, do mundo, então, seja pelas sensações ou seja pela intuição, qual delas a gente tem mais desenvolvida? O que está mais presente? Eu capto bem as informações do mundo externo ou eu tenho um bom acesso a esse mundo de informações que a gente não sabe bem de onde vem, que é o que o Jung chama de intuição, mas a gente precisaria falar muito detalhadamente, eu vou só passar muito por cima aqui, né? Pensamento e sentimento, né? Como é que eu valoro, como é que eu julgo, qual dessas sensações, né, de avaliação estão mais presentes, o que está mais mergulhada no inconsciente que eu não desenvolvo tanto, né? Então a gente precisa estar um pouco com esse bom, no fundo, não é extinguir ou tentar tirar a subjetividade, mas está fazendo um bom uso da nossa subjetividade e a conhecendo bem, né? E podendo desenvolvê-la bem. Essa é a nossa ferramenta como pesquisador, né? Então, só aí algumas provocações para se pensar nessa parte do sujeito, com sua psique complexa, passa aí pelas funções, enfim, vários aspectos a gente poderia pensar na nossa própria psique e como ela, então, se relaciona com a pesquisa. E aí, vou para a última parte, só para a gente dar um tempo de um mínimo de interação, que seria, então, tudo bem. E a relação sujeito e objeto, né? Só queria falar mais uma coisinha sobre sujeito na pesquisa, porque o Jung, muito lá buscando lá os recursos e, num certo momento, até uma certa aflição sobre a pesquisa que ele estava empreendendo, ele relata que o encontro com a alquimia foi para ele muito apaziguador, porque na alquimia ele sentiu que ele encontrou, né, olhando o caminho dos alquimistas, aquilo que ele buscava, ou a atitude que ele estava tentando desenvolver. E os alquimistas faziam o quê? Eles descreviam o objeto, mas ao mesmo tempo eles descreviam as reações que eles tinham. Eles iam descrevendo as transformações da matéria, né, que eles estavam ali, a prima matéria, tentando transformar aquilo em ouro, mas fazia parte do método deles descrever as reações deles próprios, né, como aquilo atuava nele. E todo o processo incluía esses dois movimentos, né, do objeto, da matéria pesquisada e do pesquisador. Então, ali, Jung se acalma, ele fala, bom, agora encontrei uma base para aquilo que eu estava procurando, e aí faz os estudos alquímicos. Então, de novo, só um pequeno parênteses aí, porque só para dar uma provocação mesmo nisso. E aí a gente vai, então, agora, um pouco também tem a ver com isso, essa relação entre sujeito e objeto. No fundo, a gente está falando do método, né? Então, o pesquisador não é neutro. A gente não vai conseguir adquirir essa neutralidade. A gente se baseia nas nossas experiências, a gente se baseia na bagagem, a gente se baseia nos nossos impulsos, nos nossos anseios da alma, nos impulsos arquetípicos, naquilo que está nos movendo que a gente nem sabe.
que a gente precisa para não se perder nesse movimento tão profundo, tão complexo, tão rico, é ter muita clareza, é ter ética, claro, né? Então tem todo um trabalho com a ética da pesquisa e ter a clareza também. E aí a gente está falando de objetivos bem claros da pesquisa, a pergunta bem clara, qual é o objetivo, onde eu quero chegar, e métodos bem claros. Né? Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Como é que eu vou empreender essa pesquisa? No fundo, o que eu propus para vocês no comecinho do encontro foi uma pequena pesquisa com vocês mesmos e vocês mesmas a partir. Então, o tema pesquisa em psicologia analítica vive como em mim? Então, o método, o meio, o caminho é muito variado. Pode ser, por exemplo, o que vocês fizeram. A gente vai tentar transformar isso agora num pequeno objeto de conhecimento, né? Não pela exposição do tema, mas pelo que se expressou a partir de vocês mesmas, vocês mesmos, né? E em psicologia analítica, também em outras linhas, ainda bem, né? Existe uma boa abertura quanto ao método de pesquisa, né? E aí é só importante que seja um caminho que atenda bem o pesquisador, que atenda, ó, a pesquisadora, que atenda bem o objeto de pesquisa. Então, eu vou pesquisar via o quê? Fotografia, via entrevista, via visita a alguém, via desenhos, via pesquisar, olhar os sonhos, observar que expressões, né, do objeto, do meu objeto de busca de conhecimento, por que caminhos eu vou me acercar dele, eu vou tentar me aproximar dele. Isso é bastante, existe uma abertura bastante grande. O que é preciso é que realmente isso atenda às possibilidades tanto do pesquisador, né, do sujeito, da pesquisadora, tanto do sujeito que pesquisa, quanto do objeto de pesquisa. Feito isso, estabelecida essa boa via, essa relação vai se estabelecendo, né? E método, a gente está falando, então, de poder carregar o nosso tema de pesquisa, de ficar com ele, de estar com ele, é essa via que propicia que a gente fique em contato com o nosso tema, né? Ao longo do tempo, com movimentos, com transformações, com formas, ângulos, às vezes a gente precisa de ângulos diferentes para ver um mesmo tema de pesquisa, né? Aquele tema que a gente está querendo pesquisar. Então, o método, um bom método propicia que a gente faça isso, né? Que a gente permaneça com o tema, que a gente possa olhá-lo de uma forma viva para a gente e de ângulos diferentes para que a gente possa ir realmente abarcando um conhecimento mais profundo disso. Nesse ponto, para onde vamos? Queria que vocês pensassem um pouquinho se esses 3 pontos, né? O objeto, o sujeito e a relação sujeito e objeto, o que aparece? Se vocês se voltam para o movimento inicial e olham o que vocês fizeram, vocês conseguem ver alguns aspectos na experiência de vocês mesmos, ali se expressando ali, naquele primeiro trabalho. Primeiro vocês expressaram o eu de hoje, depois o tema de hoje, depois a relação entre um e outro. Algum elo, algum vínculo, alguma ligação entre essas coisas que eu fui falando e fui tentando pensar aqui, trazer como provocações para o nosso pensamento? E aí, não sei, vamos pelo chat, vocês poderiam mostrar, assim, se a gente tivesse algumas imagens que vocês fizeram, mas eu não sei o quanto vocês estão à vontade para fazer isso. Então, jogo um pouco, passo a bola um pouco para vocês, público, e a gente constrói isso juntas e juntos agora. Tem algumas coisas no chat, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui e ler. O Ricardo falou, né? Podemos dizer que o objeto de pesquisa do pesquisador seja a projeção do mesmo pesquisador? Considerando essa linha de pensamento, ao se tomar consciência do processo e do conhecimento obtido, faz sentido pensar na pesquisa como uma atuação da função transcendente? Você pergunta. A gente tem aí um outro conceito, né? A gente não falou muito da função transcendente, mas é justo ela que cria símbolos, né? Então, como ela está presente nisso tudo,
E não sei, eu estou pensando que a gente já está a 10 minutos das 9 horas do nosso horário, e seria super legal ouvir vocês, mas acho que não vai ser possível assim uma grande participação, mas talvez a Laura, queria muito que ela falasse um pouquinho e aí de repente amarrasse alguma questão, enfim, falasse de algum aspecto que ficou, poderia ser olhado. Então, não sei, eu tenho a impressão que a gente poderia abrir quem tiver vontade de falar, e a Laura poderia conduzir um pouco no primeiro momento, se mais alguém quiser comentar alguma coisa, eu acho que dá, cabe. Não sei, foge um pouco do planejado, mas acho que é possível. O que você acha, Laura? Não, vamos aproveitar o tempo e vamos aproveitar o que as pessoas produziram. Eu já vi um ou outro mostrando para a câmera, acho que é legal, né? Eu acho que você tocou em vários pontos de um jeito que é instigante, que levanta questões, né? Que vai caminhando com a gente. Agora, ver um pouco essa matéria-prima que a gente tem aqui, acho que seria legal. Eu acho que essas perguntas, sim, quer dizer, a segunda, eu diria que sim, é uma ativação da função transcendente focada na pesquisa, né? A primeira, a gente precisaria discutir o conceito de projeção, né? Eu prefiro, se a gente pensar, o Jung no começo dizia que tudo é projeção, né? Então aí dá para considerar, mas eu prefiro pensar que não, que eu gosto de pensar que tem uma alteridade, né, do sujeito com o tema da pesquisa. E nessa relação que busca alteridade é que é interessante, porque o tema não fica só a projeção, mas isso precisa ter uma maturidade do pesquisador, para ele abrir mão de se colocar, né? É muito comum quando a gente começa a pesquisa, a gente já querer mostrar o que a gente já sabe, né? Como se pesquisar fosse demonstrar o que você já sabe, de uma linguagem um pouco mais científica, vamos dizer assim, né? E não é isso, quer dizer, se você se permite uma alteridade para o tema da pesquisa, quer dizer, o tema é realmente um outro para mim, é o que eu quero saber, é o que eu quero descobrir, é o que eu quero investigar, e eu preciso ser humilde, né? Eu coloco as perguntas, eu me debruço sobre o tema, dos jeitos que você falou, né? Mas, por outro lado, eu respeito o tema como um outro, né? Tem pesquisadores que são radicais, né? Tem um americano que fala do pesquisador ferido, né? O Jung falava do terapeuta ferido, e tem um pesquisador americano, o Robert Romanich, que ele fala do pesquisador ferido, e ele vai fazer uma analogia no livro dele sobre isso, o mito do Orfeu. O Orfeu é aquele personagem que foi buscar a amada, que era Eurídice, que tinha morrido. Então, ele vai até o submundo, ele vai para o reino dos mortos para tentar buscar a amada dele, né? E o que é ir até o reino dos mortos? É um pouco assim, o ego tem que, entre aspas, morrer, tem que abrir mão do controle, do planejamento, né? Porque a pesquisa, às vezes, e muitas vezes, né, ela vai tomando um rumo que é dela, às vezes alguma coisa que acontece, algum dado, ela mexe com o planejamento do pesquisador, uma pesquisa aberta ao símbolo, como você colocou, Iana, né? Essa importância da gente ter uma escuta simbólica o tempo todo, né? A gente faz um planejamento, a gente tenta cumprir, e às vezes a gente cumpre, mas às vezes a gente tem desvios que, na verdade, não são desvios, é o caminho que vai se revelando, né? Então, essa alteridade é importante. O Ricardo agora completou aqui no chat, né? O pesquisador precisa ter um grande autoconhecimento, exatamente, para não querer se impor, né? Exatamente. O pesquisador, se ele se respeita, respeita os próprios elementos, ele vai respeitar a pesquisa como um outro, né? Essas são as pesquisas mais interessantes e mais profundas, né? Que elas vão se revelando também, né? Bom, mas eu acho que tem os desenhos, né? E os diálogos, esse exercício que você propôs. Se alguém quiser mostrar na câmera e comentar um pouco, pode ser uma ilustração, um enriquecimento. Foi um exercício bem simples,
mas assim, eu me senti mobilizada, já descobri o que eu quero descobrir. Para o ano que vem eu já descobri. Né? Então, assim, só por o fato de perguntar e a gente ter um material expressivo ajuda, né? Ó, quem que está mostrando? Eu estou vendo aqui Isso, a vamos lá. Juliana. Vamos fazer um movimento aí, um esforço conjunto. Poderia todo mundo abrir a câmera nesse momento, mostrar o primeiro, e se a gente puder, se vocês permitirem, a gente faz uma captura de tela. Vamos? Assim a gente mobiliza, faz uma coisa mais conjunta, constrói conhecimento em conjunto, né? Boa, gente. As meninas vão captar aí essa tela. Espera aí. Ops. Opa, super legal. Maravilha. Júlia ou Beatriz? Deu? Pronto. Deu? Podemos fazer o segundo? Júlia, estou vendo só vocês. Ela Deu para pode responder. Abre o microfone, Gil. Eu estava tentando salvar aqui, mas acho que deu certo, sim. Vamos para o segundo, então? Ah, super legal, gente. Tá, acho que deu para ver, gente. Maravilha. Eu também salvei aqui, acho que deu certinho. Legal. Então, não sei, eu acho que o bom, o prazer, o bom gosto, como a Laura falou no começo, é esse conhecimento conjunto. Então, se vocês pudessem agora comentar, claro, dá para ouvir muita gente, nem todo mundo tem, né, vai querer falar, mas se Juliana Puzo quer falar, então, se a gente pudesse ter alguns elementos de vocês, seria legal, e Bernardo também, vamos seguindo essa ordem. Legal, Juliana. Vamos lá, Juliana, então? Daqui a pouco a gente passa a captura. Bem rapidinho, eu tenho 23 anos de fisioterapia, sou docente no campo da fisioterapia há 18 anos, né? E sou arte terapeuta junguiana pelo IGEP há uns 6, né? Estou cada vez mais junguiana, né? E nessa síntese Jung-Corpo, né? Que, aliás, é outro curso que eu quero fazer. Então, assim, eu tenho muito o corpo como símbolo, né? Esse é meu trabalho, minha escuta. E aí, vindo para cá, que acho que é a proposta, né? Então, nessa mandala aqui saiu a primeira cor que me tocou foi o vermelho, né? Que foi uma cor para o meu dia de hoje de sofrimento, né? Meu cachorrinho foi atacado, sangrou, foi uma coisa chata. Então me chamou vermelho no dia, mas mandala, vamos lá, né? A segunda não tinha ouvido que era para ser de mandala, então eu fiz, né? E aí veio o corpo, né? E esse corpo nesse azul que me chama aí mais uma questão do feminino também, não um corpo de mulher, com várias conexões, né? Várias antenas, várias interligações aí para esse mundo externo, né? Juntando os dois, saiu uma frase que acho que já tem como campo aí um tanto do que eu já venho estudando há muito tempo, né? Que é o território corpo, né? Por meio do sofrimento que floresça no humano a natureza do viver, né? E, obviamente, esse sofrimento dentro da minha trajetória é corporal, né? Então, é assim que eu sempre recebi as pessoas com problemas, com dores, com o ombro, com a coluna, etc. E de lá para cá que eu venho tentando dialogar com esse corpo simbólico, né? Fazer existir esse corpo simbólico no campo da fisioterapia enquanto academicamente, o que é muito difícil dentro da fisioterapia, muito, muito. Por isso que eu olhei isso aqui, eu falei, gente, né? Como é que faz isso, né? Então, é isso que surgiu para mim. Muito obrigada pela sua participação e exposição disso, inclusive de uma coisa tão particular do seu dia de hoje, né?
E como o corpo é esse outro convite de mudança de paradigma, né, de incluir uma coisa nova e imagina, a gente sabe como é árduo essa inclusão, assim. Espero que tenha te trazido elementos, Juliana. Obrigada por compartilhar o que você conseguiu vivenciar aí. Vamos mais um. Bernardo? Fala, então. Eu vou tentar ser breve, né? Esse, não sei se conseguem ver, consegue. Eu fiz em lapiseira, né? Então não colori, não deu tempo. Esse é o do eu hoje. Esse aqui é o da pesquisa, que ainda é um grande enigma para mim, embora tenha saído assim. E, na verdade, tem algumas coisas soltas aqui, talvez ainda dê para dar uma destrinchada eventualmente. E o diálogo que você pediu saiu um haikai, que é o rio deságua no mar, inteiro em suas partes. Que representativo, né? Eu fico pensando que a gente pode ter isso, bom, e a gente realmente está indo para o finalzinho, né? Não sei se mais alguém quer falar aqui no chat, mas que a gente pode carregar isso, né? Como, sabe aqueles sonhos, né? Sonhos nem sempre expressam tudo de uma vez só, a gente consegue captar deles tudo, né? Imediatamente. E às vezes um sonho nos acompanha por um tempo, né? E vai se revelando, assim, vão se revelando coisas. Então, eu fico imaginando para vocês que compartilharam aqui, obrigada por essa exposição, mas também para quem não compartilhou, a gente também não vai aqui analisar, interpretar, simbolizar isso que apareceu, né? Mas que essas imagens, isso que se expressou, né? Que isso saiu desse plano não consciente para essa manifestação, possa ficar conversando com vocês, né? E trazendo notícias sobre esse tema que, de alguma maneira, vocês sentiram vontade de vir, olhar, pesquisar, ouvir, né? E que esse pequeno trabalho que foi realizado possa ir dialogando com vocês pelos próximos tempos, assim, mas bem significativos que vocês puderam colocar para a gente. Laura, quer falar? Você está me passando a bola por causa do horário, né? Tem Fico mais. um pouco preocupada da gente não se estender, porque né, todo É. mundo vem da semana cheia, vai para uma semana cheia. É. Não, tá certo, é bom a gente cumprir, claro. Só queria reiterar, né, a importância de quem pôde, quis fazer esse trabalho expressivo, de aproveitar essas imagens, conviver um pouco com elas, né, porque ainda dá para conversar mais com elas, dá para ouvir mais o que elas têm a dizer. Imagino, né? Eu aqui com as minhas, eu quero ainda conversar mais, né? Então, eu acho que quem foi generoso de compartilhar com a gente nos inspira, né? Deu uma amostra pequena, nos inspira, muito obrigada, e todo mundo está convidado a continuar. Né? Porque a pesquisa também tem isso, a gente cuida também da forma de apresentar. Né? O resultado também toca, a gente é tocado o tempo todo, e o resultado também é importante que nos toque, né? Porque senão tem tanta pesquisa que ninguém lê, ninguém consulta, ninguém vê, né? Porque às vezes não se sente tocado, né? Ou não tem acesso. Então é importante que a gente cuide da forma também, né? O conteúdo é fundamental, mas é importante que a gente caminhe com os dois. Então eu acho que esse evento, a gente tem esse material estético, né? Essas fotos. Vocês falaram que ficou bonito? Gente, eu estou tentando. É que minha internet está bem instável hoje. Vocês estão conseguindo ver? Tá dando para ver uma página, tá bonito, tem pessoas e tem desenhos, bem legal isso, né? Essa misturança. Que a minha internet não estava muito boa, eu não estava com tantas pessoas na tela. Não sei se a captura da Gi ficou com mais pessoas. Mas acho que talvez sejam essas câmeras que estavam abertas mesmo, né? Não sei. Eu vi um pouco mais de imagens na hora, assim, mais gente com as
os desenhos. A minha tá um pouco parecida com a dela, mas eu posso compartilhar também. Põe Tá, eu junto. vou parar aqui. Essa é a primeira, né? A gente terminar com a imagem sempre é bom. É. Agora. Aí, tá vendo? Eu invento Um de pouco fazer um fundo. Aí não apareceu. Eu tinha posto meu desenho, mas enfim. Deu para ter um sabor, assim, um bom gosto Sim. um gostinho, né, do que vocês fizeram. Eu acho que tudo bem, senão a gente acaba se estendendo demais. Né? Ficou bacana. Acho que seria super agradecer todo mundo que veio, assim, nossa, e realmente esse movimento da Laura, da equipe junto, das meninas ajudando a organizar, senão a gente realmente não consegue fazer todas essas coisas acontecerem, né? Da presença de cada um e que é isso, é um tema, acho que o conhecimento sempre traz esse desafio, né? É muito grande, então a gente tem que se satisfazer com os limites, às vezes é o tempo que nos limita, né? E fazer caber o que dá ali, mas que sejam portas, né? Para instigar uma busca, instigar reflexões, despertar. Da minha parte, assim, foi obrigada porque me despertou interesses e conhecimentos pensar no tema. Laura, obrigada pela oportunidade e confiança e, enfim, que o projeto se mantenha. Obrigada, Simone. Espero que tenha levado mesmo clareza e, enfim, elementos para vocês na busca que vocês vieram buscar. Obrigada a você, Iana, essa generosidade de partilhar essas reflexões, pensar, se dedicar, né? Muito obrigada. Foi bom, abrilhantou. Oi, Luciana. Tá. Luciana, eu vi que você escreveu no começo, você está aí de Niterói, né? A gente participou de uma banca, né? Bom te rever. Eu ia responder, mas eu falei, vai atrapalhar o evento. Eu falei, amanhã eu mando uma mensagem para ela, mas agora eu vou aproveitar. Legal, obrigada pela presença de Niterói. A Luciana é uma pesquisadora, a gente não dá para ouvir. Abre o som. Agora, deu? Deu. Por conta do. Não, boa noite, eu adorei. Há tempos eu namoro esses encontros, mas nunca dá certo na minha agenda. Hoje deu certo. Que bom. Eu achei lindo o projeto, assim, maravilhoso, e sempre aquela história, né? Namorando o Jung, eu sou da educação e há tempos também na minha tese de doutorado na Unicamp, que eu descobri o Jung, eu vinha de outros lados, então foi maravilhoso assim, também te reencontrar. A Laura e a Iana fez uma exposição belíssima também, muito obrigada. Espero poder participar de outros também. Venha, super bem-vinda. Obrigada. Movimento essencial, parabéns aí pelo projeto. Obrigada. Obrigada Obrigada pela presença.